Abra comigo aí em Apocalipse, no capítulo 3. Hoje nós entramos, eu pretendo encerrar hoje as igrejas, né? No Apocalipse capítulo 3 eu pretendo encerrar. Se Deus me der a oportunidade hoje de encerrar, aí a próxima semana nós entramos em Apocalipse capítulo 4, aí entra aquela parte que o pessoal tem um pouco mais de dúvida. Então, eu quero chamar a atenção de todos vocês para que a gente participe. Amém? Então, Apocalipse capítulo 3. Lembrando que a nossa série está lá toda quinta-feira, passando na Rede Super de TV, às 18 horas. E agora a gente também tem mais 2 horários. O culto de domingo passa na segunda-feira, às 2 horas da tarde. E na sexta-feira, uma reprise também às 2 horas da tarde. Deus tem abençoado. Deixa eu contar um testemunho para você, aí em nome de Jesus. Hoje nós estamos estreando aqui, né? E é impressionante, eu vou falar isso com muita alegria, meu irmão. Às vezes você pode não entender. Mas hoje nós estamos estreando aqui um equipamento novo de filmagem aí, de transmissão ao vivo. É impressionante como a igreja evoluiu assim, rapidamente, com a colaboração de todos. E aí um amigo, um empresário, ele me ligou e falou assim, olha, eu vou abençoar aí a igreja com as câmeras. Então ele ofertou na nossa vida as câmeras e os equipamentos de transmissão e filmagem. Então hoje nós estamos inaugurando um equipamento aí profissional novinho que nós ganhamos para a glória de Deus. Você pode dar um glória a Deus no seu lugar? E dessa maneira que Deus faz, em nome de Jesus, né? Maravilhoso. Então, Apocalipse capítulo 3. Nós vamos falar sobre a igreja de Sardes, hoje eu quero falar sobre 3 igrejas, amém? Então eu quero dar agora, seja bem-vindo à Rede Super de TV, nós estaremos agora com a série Apocalipse, em nome de Jesus, com o 4º encontro, a quarta mensagem aí da série Apocalipse. Então a carta Apocalipse capítulo 3. Antes da gente entrar, é importante a gente entender algumas coisas, preste bastante atenção. O Apocalipse, nós estamos estudando ele a partir de uma perspectiva histórico-espiritual, né? Dentro dessa perspectiva histórico-espiritual, tem 3 vertentes, que nós temos o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. Então, dentro da visão amilenista que nós estamos estudando o Apocalipse. Que no meu conceito, eu não falo agora em nome da Lagoinha como um todo, mas falo como pastor aí da igreja, aqui de Lagoinha Jundiaí, nós estamos então vendo o Apocalipse a partir dessa visão amilenista. E dentro dessa visão amilenista, nós estamos trazendo algumas coisas importantes aí para o Apocalipse, como por exemplo, há uma mística em torno do Apocalipse, e essa mística, ela começou a partir de uma visão pré-milenista, né, dispensacionalista. Eu já falei isso e você vai encontrar no rodapé desse vídeo aqui a primeira mensagem para você entender que a gente está construindo aqui um pensamento junto. E aí, ela, dentro dessa visão que desconstrói um pouco essa mística acerca do Apocalipse, porque criou-se uma mística acerca do Apocalipse, né? Besta que emergiu do mar e tal, e aí a gente criou toda uma mística em torno disso. E o Apocalipse, então, a palavra Apocalipse significa revelação. E a revelação é como se estivesse tirando um véu do meu rosto para enxergar melhor. Como que pode uma revelação da parte de Deus para nós trazer mais confusão e criar mitos em minha cabeça, em minha mente, né? Tem gente que fala assim, o Apocalipse é perigoso estudar, é muito difícil, muito complicado. Nada disso. O Apocalipse é a revelação de Deus para nós. Então nós precisamos entender o Apocalipse sobre uma perspectiva, sobre 2 coisas, e a gente vai trabalhar essas 2 coisas, e nós vamos encontrar essas 2 coisas ao longo de toda a carta. Por isso que é importante você prestar atenção. O que a gente encontra ao longo do Apocalipse? 2 verdades. Jesus vai voltar e a igreja vai vencer. Fala comigo aqui, Jesus vai voltar e a igreja vai vencer. Nós podemos resumir o Apocalipse dessas 2 verdades. Então, toda a história do Apocalipse, que nós vamos entender, a partir do capítulo 4 vai ficar mais claro, então você não pode perder semana que vem, de uma visão que não a visão dispensacionalista ou a pré-milenista, ela fala que o Apocalipse é um livro cronológico. Então, a gente vê na cronologia,
na visão pré-milenista ou dispensacionalista, a gente vê uma cronologia dentro do Apocalipse. Então, se a gente for lendo uma cronologia, Jesus vai voltar algumas vezes. E não é verdade, Jesus só vai vir uma vez. E quando ele vier, ele vai recolher a igreja dele, e assim então haverá o juízo, e nós habitaremos com o Senhor, a igreja vai vencer. Dentro dessa perspectiva que Jesus vai voltar e a igreja vai vencer, Jesus então prepara o povo que está vivendo num momento muito complicado, né, histórico. O imperador Domiciano se levanta, começa a perseguir as igrejas, perseguir a todos, porque além de ser imperador, né, de um governo romano, ele se declara Deus. O imperador Domiciano se declara Deus. Então todo mundo tem que adorar esse Deus Domiciano. E se não adora Domiciano, vai para a morte. Então agora há uma busca, uma perseguição brutal contra a igreja. Até aquele instante, a perseguição mais dura contra a igreja. Os cristãos são mortos, as pessoas são buscadas em suas casas. Há uma busca mundial contra o cristianismo e uma violência contra a igreja. Então é nessa perspectiva que Jesus começa a preparar o povo para a vinda dele. E aí ele vai falar com as 7 igrejas. E quais são essas 7 igrejas? São 7 igrejas que representam 7 períodos da história? Não. São 7 características. Tinha muito mais que 7 igrejas naquela época. Mas Jesus então escolhe 7 características marcantes e fortes da igreja naquela época, e escolheu essas 7, para tratar essas características para a vinda de Jesus e a igreja sair vitoriosa. Então ele vai falar com o pastor da igreja, por isso que ele chama o anjo da igreja, ele escreve, que tem as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros. 7 estrelas são os 7 anjos, os 7 pastores. E os 7 candelabros, Apocalipse capítulo 1 fala isso, são as 7 igrejas. Então não tem mistério aí. Não tem nenhuma mística. Não, porque os anjos são 7 anjos que desceram à terra e os candelabros são objetos que tem. Não é nada disso. Anjo é o pastor da igreja e o candelabro é a igreja. Quem está comigo aqui, diga amém. E aí Jesus fala com essas 7 igrejas. De que forma Jesus fala com as 7 igrejas? Você vai encontrar isso em todos os textos das 7 igrejas. Primeiro, Jesus se apresenta. Depois, Jesus aprecia a igreja. Ele fala assim, olha que legal isso é bacana, isso não é bacana. Terceiro, Jesus deprecia a igreja, Jesus vai corrigir. Então apresenta os defeitos. Jesus se apresenta, Jesus aprecia as coisas boas. E em terceiro, Jesus deprecia, Jesus vai corrigir os erros. E em quarto, Jesus faz a promessa. Então ele promete para aquela igreja como que nós devemos nos portar e a promessa daquele que perseverar até o fim, ou daquele que se corrige em Cristo Jesus. É dessa maneira que ele vai falar nas cartas. Então, quando a gente olha assim, simplifica. Não dá para inventar coisas, não dá para falar de coisas místicas, quando a gente entende que há uma sistematização para o estudo do Apocalipse. Quem está comigo, diga amém. Hoje, eu digo que a maior parte das pessoas conhece o Apocalipse a partir da visão pré-milenista. Por quê? Ela, apesar de ser a visão mais nova do século XVIII, do século XIX, é a visão mais difundida em todo o mundo. Então, qual que é a visão pré-milenista, basicamente? Que ela diz que a igreja vai ser recolhida antes da tribulação. Só que se você observar isso ao longo da história da igreja, isso não é verdade, isso não se sustenta. A igreja, ela passa sempre por um período de tribulação. Como o diabo não sabe quando Jesus vai voltar, em cada período ele se levanta, persegue a igreja, é uma tribulação que a igreja passa. Então a igreja não vai ser poupada da tribulação, ela vai ser poupada na tribulação. Quem está comigo aqui, diga amém. Quem está comigo, diga amém. É diferente. Uma coisa é o seguinte, quando eu entendo isso, e essa visão pré-milenista, por que a gente às vezes fala, né? Porque é importante para a gente entender, porque é o meu modo de vida, a maneira como que eu porto e que eu enxergo a vida, muda quando eu entendo a palavra de Deus a partir dessa perspectiva. Por quê, igreja? Porque quando eu entendo que essa visão amilenista, né, ela me poupa, ela faz me entender que Jesus está comigo na tribulação,
ela não me deixa frustrado. Hoje é uma geração de crentes frustrados. Por quê? Porque fala assim, não, Jesus vai me poupar da tribulação. Jesus vai me poupar do problema. Não, Jesus não vai deixar o enfermo, não vai deixar eu passar por dificuldade. Jesus nunca falou isso. Em lugar nenhum da Bíblia Jesus fala isso. Jesus fala o seguinte, a promessa de Jesus não é nos livrar dos problemas, mas no problema Ele estaria conosco. Quem está comigo aqui, diga amém. Essa visão traz maturidade para a minha vida. Traz maturidade para a minha vida cristã. Eu passo a enxergar a vida de maneira diferente, de maneira madura. Porque os crentes hoje, eles estão imaturos por conta dessa visão. Ah não, Jesus vai me poupar, Jesus não vai deixar eu passar pelo problema. Ah, quem está doente não tem Deus. Está passando por problema de financeiro, né? Ah, você não está com Deus, você fez alguma coisa errada, você pecou. Então tudo isso vai gerando uma geração de crentes imaturos. E o primeiro problema que acontece, deixa a fé, perde a fé e abandona os caminhos do Senhor. Quem está comigo aqui, diga amém. Então nós estamos estudando a partir disso. Então Jesus vai se apresentar e nós vamos falar sobre as igrejas aqui. Amém? Igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Cada igreja tem um contexto. Então a gente precisa entender o contexto para entender por que Jesus está falando assim. Qual que é o contexto da igreja de Sardes? Eu preciso ser rápido hoje, porque eu preciso terminar o capítulo 3. A igreja de Sardes é uma igreja muito famosa. Ela, no 7º século aí, antes de Cristo, a igreja de Sardes era uma igreja maravilhosa. Ela está inserida em cima dos montes, e ela é circulada aí por muros fortíssimos. Então a cidade de Sardes, ela ficava num lugar alto, cercado por muralhas, e isso lhes dava um conforto muito grande. Porque as regiões vizinhas, os países vizinhos que invadiam Sardes não conseguia. Porque a muralha era muito grande e tinha uma montanha. Então eu tinha que subir a montanha e transpor esses muros. Isso trazia um conforto para Sardes. Isso trazia um coração altivo. Então a cidade de Sardes era uma cidade que tinha uma fama de intransponível, de impenetrável, de uma cidade viva, de uma cidade rica, que ninguém entrava. Só que lá, o imperador Ciro, o Medo-Persa, quando ele vai invadir Sardes, o que ele faz? Ele chega com o exército, fica 14 dias circulando a cidade de Sardes e fica estudando o meio de entrar. Os caras eram tão arrogantes que no período da noite eles não faziam vigia. Não tinha turno de vigia, eles iam dormir. E aí o imperador Ciro descobriu isso, o mesmo imperador que libertou Israel da Babilônia, ele descobre isso, que os caras dormem, ele acha uma brecha no muro, uma rachadura no muro, um soldado, ele entra ali, um soldado persa entra pela racha do muro, vai lá nos portões, abre o portão de madrugada, Ciro invade, destrói a cidade. Isso acontece uma vez. Aí depois de alguns anos, num período depois dos 200 anos, acontece de novo, e uma terceira vez, 90 anos depois de Cristo. Então era uma cidade que se achava muito. Era uma cidade que se achava intransponível. Era uma cidade que se achava uma cidade fortificada e que ninguém ia entrar. Você está entendendo sim ou não? Jesus pega esse histórico da igreja e começa a falar com a igreja. Olha o que ele fala lá no versículo 1. Presta atenção. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que Jesus está falando o seguinte, olha, o número 7 significa perfeição, né? Então Jesus está falando o seguinte, eu tenho os 7 Espíritos de Deus, então eu sou perfeito naquilo que me proponho a fazer. Jesus está se apresentando como perfeito. A cidade se achava perfeita e intransponível. Jesus então se apresenta como um perfeito. E ele se apresenta também que tem as 7 estrelas. O que significa 7 estrelas? Os 7 pastores em suas mãos. Ele falou, eu tenho domínio, eu conheço. Jesus não está falando com alguém que não conhece, Jesus está falando com alguém que conhece. E ele é perfeito no seu conhecer, por isso que ele se apresenta dessa maneira. E aí ele se levanta para Sardes e começa a conversar com Sardes, com o pastor da igreja de Sardes. E observe o que ele fala lá no versículo 1 ainda. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Olha o que Jesus está falando com a igreja. A característica da igreja de Sardes acompanhava a história da cidade de Sardes. Era uma igreja que crescia, era uma igreja que avançava,
era uma igreja que estava num lugar alto, que era admirada, que era falada naquela época. Era uma igreja que estava numa cidade que achava, que tinha uma intenção de se achar a intransponível, a infalível. E Jesus está dizendo para eles o seguinte: eu conheço vocês. Vocês têm fama de estar vivos, mas estão mortos. Jesus está falando com uma igreja que tem culto, que celebra, que faz festa, que tem períodos de alegria, que tem oração, que tem fervor nas suas orações, mas são atos e atitudes hipócritas, porque Jesus não está presente. Jesus não se faz presente. Não tem vida naquela igreja. Há um encontro, há uma reunião, mas Jesus não tem vida. Aliás, Jesus não dá vida para aquela igreja. A igreja está morta. A atitude daquela igreja é morta. A atitude daquela igreja é vazia. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite? É possível estarmos no contexto religioso e ainda assim não estarmos vivos. É possível pregar aqui. É possível tocar bateria, é possível tocar um teclado, é possível fazer o louvor, é possível participar como um voluntário, é possível vir aqui toda quarta, todo domingo, participar das reuniões e ainda não ter vida. Durante 21 anos da minha vida, meu irmão, eu estava na igreja e não conhecia Jesus. Já contei esse testemunho para vocês aqui. Eu sou nascido e criado na igreja presbiteriana. Meu irmão, eu comecei desde pequeno, desde muito novo, a participar de tudo que a igreja promovia. Ainda assim eu não conhecia Jesus, porque todas as minhas atitudes eram desgarradas de Deus. Tudo que eu fazia dentro da igreja era uma grande hipocrisia. E a palavra hipócrita, ela vem lá do grego e significa artista. Quando ele se coloca a fazer alguma coisa que ele não vive, ou seja, ele representa um personagem. E aí durante muitos anos, sem Jesus, eu participava de todos os rituais, sem a presença de Cristo. Quem está comigo aqui, diga amém. E Jesus está falando isso com a igreja. E aí ele diz no versículo 2, esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de meu Deus. O que Jesus está falando para o anjo da igreja, para o pastor da igreja? Olha, tem alguma coisa ainda no seu coração que me louva, que me ama. Não deixa que isso morra. Não deixa que isso se perca. O Senhor está falando conosco num tempo de perseguição, num tempo de adversidade, num tempo de problemas, que nós precisamos nos fortalecer. Lembre que a mensagem de Jesus é que Ele voltaria e a igreja venceria. E a condição para Ele dizer isso era uma grande perseguição. Imagina uma igreja aqui como Sardes, ser perseguida, onde grande parte da igreja estava morta. O que aconteceria? Seria trágico, meu irmão. Quem está entendendo? Diga amém. Nós precisamos entender e nos fortalecer naquilo que Deus tem para nós. E no versículo 3 ele diz, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá que hora virei contra você. Jesus traz uma mensagem de arrependimento. Primeiro, ele pede para que o anjo da igreja identifique as suas fortalezas. Olha o que ele está dizendo aqui no versículo 2. Fortaleça o que resta e que estava para morrer. Jesus diz o seguinte, faça uma avaliação da sua vida. Olhe para você. Vamos olhar para nós nesse momento de adversidade. Vamos olhar para a gente e verificar como está a nossa vida. O que nós estamos fazendo? O que nós temos de busca por Deus? Reavaliar isso. E depois ele fala o seguinte, ele dá tempo para que nós nos arrependamos. Ou seja, todo aquele ritual que acontecia naquela cidade, que eles se reuniam, ainda tinha uma esperança. Eles ouviam a voz de Deus. Então é importante toda vez que você se reunir, toda vez que você congregar, você que está em casa, você que está assistindo, você que está na Rede Super, você que está hoje online aqui, ou você que está aqui ao vivo, nós precisamos ouvir a mensagem de Deus. Meu irmão, eu não estou falando aqui com um estudo. Eu estou trazendo uma mensagem para que nós ouçamos o que Jesus está falando conosco. Em meio à adversidade, nós precisamos crescer. Vocês estão aí, sim ou não? É muito simples pegar bênção, pregar promessa e tantas outras coisas, mas é complicado quando a gente entende que Jesus está nos corrigindo. E ele diz assim, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. Ele está usando exatamente o que aconteceu com a cidade.
Quando a primeira vez que a cidade foi destruída pelo imperador Ciro, ninguém nem sabia nem a hora, ele entrou como um ladrão, e Ciro destruiu a cidade. A segunda vez que aconteceu, a mesma coisa. A terceira vez que aconteceu, a mesma coisa. Você está comigo, sim ou não? Então Jesus está falando o seguinte: você conhece a história da cidade, vocês conhecem o que aconteceu aqui, entraram aqui, saquearam vocês, destruíram vocês, sem que vocês entendessem. Preste atenção aqui, por favor, olhe para mim aqui. Então Jesus está chamando a nossa atenção para que nós fiquemos atentos. Nós precisamos nos atentar que Jesus tem uma promessa para a gente, e tem uma promessa de vinda e de restauração. Olha para quem está do seu lado e fala: Jesus tem uma promessa na sua vida. Fique atento. Não foi isso que ele falou com Pedro lá? Vigiai, orai e vigiai. Vigiai e orai. A gente tem que orar e vigiar. Está atento em nome de Jesus. E no 4 ele diz: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa de Deus para todo aquele que vencer é caminhar de branco com Ele, ou seja, estar restaurado com as vestes lavadas em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. E aí ele vai falar com a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia era uma cidade muito nova, uma cidade rica, e tinha um projeto para a cidade de Filadélfia. O imperador de Filadélfia aqui, o governante da cidade, ele tinha um objetivo: tornar Filadélfia o centro do helenismo. O que é o helenismo? O helenismo era o pensamento filosófico grego, né? A língua grega, a maneira de pensar grega. Então tinha um objetivo de tornar lá um centro cultural. Havia um projeto para Filadélfia. E Jesus então fala com essa igreja, e nós vamos observar o que ele está falando aqui. Ao anjo da igreja Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, e o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou ler de novo porque eu acho que você não entendeu. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Meu irmão, a promessa aqui não era de um político, de um imperador, de um governante, de tornar a cidade rica e próspera. Quem está falando com a igreja é alguém santo, que não mente. O Deus Todo-Poderoso. O que Ele prometeu na minha e na sua vida, Ele vai cumprir integralmente. Meu irmão, nós estamos vivendo coisas hoje, que foram prometidas na minha vida, que foram faladas na minha vida 10, 15 anos atrás. O Senhor não falha. Quem entende aqui, diga amém. O Senhor não falha. Quem fala com você é o Senhor, o próprio Deus. Ele não falhou. Eu quero que você traga à sua memória agora aquilo que o Senhor falou contigo, tantas promessas. Às vezes a gente entra na dificuldade, entra no problema e acha que Jesus nos esqueceu. Ele não se esqueceu de nós, Ele não se esqueceu de você. Ele está aqui agora falando conosco, falando: eu sou santo, eu sou verdadeiro. Ele não é um homem para mentir, Ele não fala algo para agradar o seu coração, Ele não traz uma mensagem para agradar o nosso coração, mas Ele tem a palavra final e verdadeira. Quem entende isso, diga amém. E Ele continua dizendo que Ele tem a chave de Davi. O que Ele abre, ninguém pode fechar. E o que Ele fecha, ninguém pode abrir. Que toca quem está do seu lado e fala para ele assim: Ele está abrindo portas essa noite para a sua vida, em nome de Jesus. Olha bem nos olhos dele aí, em nome de Jesus. Você não pode encostar nele, mas olha bem no olho dele e fala assim: o que Ele está abrindo não pode ser fechado. Quem crê nisso aqui, diga amém. Se existe alguém aqui, em nome de Jesus, com alguma necessidade, eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus, que Jesus tem a chave, que abre a porta, para que nós sejamos saciados, para que nós recebamos as nossas bênçãos, para que receba aquilo que o Senhor prometeu. Ninguém pode fechar aquilo que Deus abriu. Aleluia! E ninguém pode abrir o que Ele fechou. E Ele diz ao anjo da igreja de Filadélfia, uma igreja que está numa cidade com uma promessa de prosperidade, uma igreja que está numa cidade
que talvez não é tão rica como outras igrejas, como por exemplo Esmirna, ou como por exemplo Laodiceia, mas é uma igreja que está num lugar que está passando por uma revolução, e Jesus está falando com eles. E o que Jesus está falando com eles? Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta que ninguém pode fechar. Jesus está falando com o anjo daquela igreja, com o pastor daquela igreja. Se na igreja anterior, na igreja de Sardes, a gente não vê Jesus apreciando a igreja em nada, aqui você não vai ver a igreja sendo corrigida. É uma das poucas igrejas aqui que não recebeu nenhuma desaprovação de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? É possível viver períodos da minha vida. É possível viver momentos da minha vida onde nós nos aplicamos ao conhecimento da palavra de Deus, a busca por Deus, e que nós avancemos sem sermos corrigidos por Deus. Quem está entendendo aqui, diga amém. É possível viver algo precioso da parte de Deus. E eu quero declarar que nós estamos vivendo isso nessa noite, igreja. Eu quero profetizar sobre essa igreja que nós estamos vivendo um período de alegria, de vitória, de crescimento, de bênçãos, de cura, de libertação, de restauração, de salvação. É possível vivermos um período de bênçãos da parte de Deus. E essa igreja estava recebendo isso. O que ela recebeu? Uma porta aberta por Deus que ninguém podia fechar. Igreja, nós estamos diante de uma porta. Quem crê nisso aqui, diga amém. E não é uma porta de uma casa, não é uma chave de uma casa, de um carro, porque isso é muito pouco para Deus. Nós estamos diante da bênção, do favor de Deus. É tempo favorável de Deus para nós. Quem está aqui comigo, diga amém. É um tempo de favor para mim e para você. Um tempo que Deus está abrindo uma porta que ninguém pode fechar. É tempo de tomar essa promessa para a minha vida e passar por essas portas. Nós precisamos passar pelas portas que estão abertas. Às vezes nós oramos tanto, igreja, nós clamamos tanto, pedimos tanto para Deus, falamos tanto com o Senhor, Deus abre uma porta para mim, e quando Deus abre, nós ficamos com medo de passar. Jesus está incentivando o coração daquele pastor, passa, vá adiante, vá para frente. Jesus está falando com a gente aqui, tem uma porta aberta que nós precisamos passar. Quem quer passar comigo por essa porta aqui em nome de Jesus? Quem recebe isso aqui em nome de Jesus? Não tenha receio. E ele continua. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha o que Jesus está falando para aquela igreja. Não era uma igreja numa cidade maravilhosa, rica, poderosa. Não era uma igreja que tinha dinheiro. Não era uma igreja que tinha fama. Não era uma igreja que tinha nome. Tampouco era uma igreja que tinha um grande número que conseguia expressão na cidade. Era uma igreja num número reduzido. Mas olha que Jesus traz um paralelo aqui. E ele faz um paralelo, a visão do homem com a visão de Deus. Ele diz o seguinte: sei que você tem pouca força. E que pouca força que ele classifica? Diante da visão dos homens. Mas ele continua, diante da sua presença, ele diz o seguinte: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Diante das adversidades, eles foram firmes e fortes. Pode ser que alguém nos classifique com pouca força. Pode ser que alguém classifique a gente como pequeno. Pode ser que alguém classifique eu e você como alguém inexpressivo. Talvez nos classifiquem como alguém que não tem expressão e que não tem capacidade de avançar. Mas o que Jesus nos chamou para fazer é muito maior do que a força do meu braço pode fazer. É muito maior que a minha compreensão entende. Está além daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino, daquilo que eu enxergo. Está muito além do limite do meu braço. É Jesus que está fazendo, é Ele que está nos capacitando, é Ele que está nos dando força, é Ele que te dá força para vencer. Não é na força do meu braço, é naquilo que Jesus prometeu para nós. Quem crê nisso, diga amém. Olha o que ele diz lá no versículo 9. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheça que eu o amei. Meu irmão, aquela igreja sofria perseguição. Havia além da perseguição do Estado, havia além da perseguição do imperador que se proclamou Deus e queria matar os cristãos, ainda lutava contra os religiosos.
lutava contra os judeus que se proclamavam detentores da verdade. Eles lutavam contra isso. E Jesus estava dizendo o seguinte: eu lhes dei força para vocês vencerem esses mentirosos, aqueles que são religiosos, aqueles que se diziam santos e não eram. E que Jesus está dizendo aqui que faria eles se prostrarem e reconhecerem que Jesus o amou. E essa prostração não é no sentido de se dobrar diante de você, mas é o reconhecimento daquilo que Deus está fazendo através da minha e da sua vida. Sabe o que eu quero profetizar sobre essa sua vida nessa noite, meu amado irmão? Que Jesus está fazendo toda uma geração, um povo reconhecer aquilo que Ele nos chamou e aquilo que Ele enviou para mim e para a sua vida. Está comigo, sim ou não? Quem crê nisso? O prostrar-se é o reconhecer o que Deus está fazendo. Quando nós seguimos com santidade, quando nós seguimos a verdade, quando nós nos propomos a viver aquilo que Deus nos chamou para fazer e cremos na verdade e seguimos a verdade, Deus se responsabiliza por nossa vitória. É muito melhor do que eu e você fazer alguma coisa. É Jesus fazer por nós e ainda as pessoas reconhecerem aquilo que Jesus está fazendo. Quem crê nisso, diga amém. Você não precisa falar nada, você não precisa se justificar, você não precisa contar vantagem, você não precisa fazer propaganda, você não precisa anunciar, opa, estou aqui, olha o que Deus está fazendo na minha vida. Jesus faz as coisas transparecerem quando nós temos fidelidade naquilo que nós somos chamados e na palavra de Deus. Quem está comigo, diga amém. E ele continua. 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, mas porá à prova os que habitam na terra. Olha o versículo 10, eu vou ler de novo. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, ele usa duas palavras, exortação à perseverança. O que Jesus está falando? Eu chamei a atenção de vocês para perseverarem no dia mau. O que Jesus está falando aqui? Eles iam ser perseguidos, eles iam passar por problema, mas eles ouviram Jesus anunciando que haveria problemas, que haveria dificuldade. Perseverar é manter-se firme diante da adversidade. O que eu aprendo com isso? Jesus não está dizendo para a igreja aqui de Filadélfia, olha, eu tenho uma promessa para vocês. Na hora que vir a perseguição, na hora que vir um fogo aí, na hora que vir alguma coisa ruim, eu vou tirar vocês. Jesus não está falando isso. Jesus está falando o seguinte: vocês ouviram a minha voz, entenderam que a coisa vai pegar, que o bicho vai pegar, e vocês perseveraram em meio às provações. Sabe o que Jesus está ensinando? Uma geração forte e saudável. Não uma geração Nutella que qualquer coisinha, ai meu Deus, estou passando por problema, vou abandonar Jesus. Não vou mais na igreja não, que eu estou passando por, o negócio está ruim, eu não vou mais na igreja. Quem está comigo aqui, diga amém. Jesus não me ouve, Jesus não me escuta, eu estou passando por um problema adverso aí, um problema financeiro, um problema conjugal, eu estou passando por um momento difícil da minha vida, eu não quero mais saber não, eu não vou mais buscar o Senhor. Jesus está ensinando, fique firme. Olhe no olho de quem está do seu lado aí quem está assistindo, fala para ele, fica firme em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque olha o que Jesus está falando, eu também o guardarei na hora da provação. Na hora da provação, ou seja, a provação vai vir, mas em meio à provação, eu sou guardado. Quem está entendendo, diga amém. Quem está comigo aí, diga amém. Vocês estão animados, sim ou não? Versículo 11. Vem em breve, retém o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Olha o que Jesus está falando. Guarde o coração. Guarde aquilo que eu já fiz. Guarde as palavras. Guarde o que Deus já liberou sobre a sua vida. Ele está dando a responsabilidade para aquele que ouve de guardar. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Ninguém tem a capacidade de nos ferir. Ninguém tem a responsabilidade sobre a minha alegria, sobre a minha felicidade, sobre o meu contentamento e sobre aquilo que Deus fez para mim. Não são minhas filhas, não é minha esposa, não é alguma coisa que eu tenho, não é dinheiro, não é sexo, não é poder, não são drogas, não há absolutamente nada que faça eu ter dependência para ser feliz e completo.
mas a minha responsabilidade de guardar aquilo que Deus já me deu. E tudo que eu preciso para ser bem-sucedido no Evangelho, nas coisas de Deus, tudo que eu preciso para ser feliz, para ter vida plena, Deus já me entregou. Você está comigo, sim ou não? Há um monte de gente em casa em depressão, há um monte de gente em casa sofrendo de ansiedade, há um monte de gente em casa sofrendo de compulsão por várias coisas. Ninguém tem capacidade de deixar feliz, de deixar triste, a menos que você permita. Mas o Senhor está falando para ele, guarde aquilo que eu já dei. Quem está comigo, diga amém. Deus já deu para você. Deus já entregou para você. Alegria, felicidade, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Deus já entregou. Você precisa guardar o seu coração. Fala para quem está do seu lado aí, guarde o seu coração em nome de Jesus. E ele fala no 12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. O que ele está dizendo? Que aquele que ele levanta como coluna não vai sair, não vai ser retirado. Escreverei nele o meu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Uma característica da cidade que eu não te falei, era que Filadélfia estava numa região de muitos terremotos. Então, a cidade constantemente passava por terremotos e precisava ser reconstruída. Né? No ano 90 depois de Cristo, depois de um grande terremoto que destruiu a cidade de Sardes, a cidade de Filadélfia também foi destruída e ela foi reconstruída. E quando ela foi reconstruída, deram um novo nome para ela. Né? E esse novo nome, Jesus está usando aqui, olha, eu vou dar à cidade, né, escrever nele o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Então a proposta de se tornar uma cidade altamente capaz, foi prometida por Deus, é Ele que está prometendo, não é nenhum político, não é nenhum imperador que está dizendo. Quem está comigo, diga amém. E ele encerra a carta dizendo, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí nós vamos caminhando para o encerramento do capítulo 3, a partir do versículo 14. A igreja de Laodiceia é uma das poucas igrejas que não tem nenhuma apreciação, não tem nada de bom. E vocês vão notar comigo que era a igreja que mais cresceu, das 7 igrejas, a igreja que mais cresce, a igreja mais rica, tranquilamente. Laodiceia, meu irmão, era uma cidade que ficava aos pés de 2 cidades que ficavam no alto. Laodiceia era uma cidade extremamente rica, porque o maior banco daquela época estava na cidade de Laodiceia. Outra coisa, meu irmão, a maior produção de tecido era na cidade de Laodiceia. Outra característica muito importante, a cidade de Laodiceia era uma cidade conhecida por fabricar o maior colírio do mundo naquela época, era um pó que trazia cura para os olhos. E a cidade de Laodiceia ela ficava no pé de 2 cidades. Cidade de Colosso, que era uma cidade de águas muito geladas, e que era considerada uma cidade turística também, porque as pessoas iam para lá. E ao lado de uma outra cidade chamada Hierápolis, e essa cidade era a cidade como se fosse... Como que chama a cidade aqui do interior de São Paulo, que é de água quente? Esqueci o nome. Que a gente viaja. Não Águas de Lindóia, não. Tem uma outra cidade aqui que... Termas de... Laranjais. Onde fica mesmo? Olímpia, fica na cidade de Olímpia. Era como se fosse a cidade de Olímpia, Hierápolis. Era uma cidade de água quente. Então era uma cidade considerada de águas medicinais. Olha só como Jesus vai falar com essa cidade. Uma cidade rica, o maior banco do mundo. Uma cidade que tinha produção de tecido, a maior produção de tecido negro, colorido do mundo. A cidade que tinha colírio, fabricação de colírio, a maior fabricação de colírio do mundo. E uma cidade que era banhada por 2 cidades. Uma cidade de água fria e uma cidade de água quente. Então, que tipo de água chegava na cidade? Água morna. Água morna tinha na cidade. Então, as pessoas iam de longe para ir lá visitar a cidade de Laodiceia. Olha o que Jesus está falando com a igreja. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva. Essas são as palavras do amém. Por que ele se apresenta como a palavra do amém? Aquele que tem a palavra final. Não adianta um homem falar alguma coisa para mim. É Jesus que vai dar a palavra final. Quem está comigo, diga amém. A testemunha fiel e verdadeira. Por que ele se apresenta como uma testemunha fiel e verdadeira? Porque ele conhece a igreja.
Ele sabe verdadeiramente da igreja. Ele conhece os corredores da igreja. Ele sabe o que está acontecendo lá. Ele diz, o soberano da criação de Deus, ele que criou todas as coisas. E o que ele diz para a cidade de Laodiceia? Ao anjo, ele diz, conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Vou ler de novo. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Preste atenção. A palavra de Deus, em todos os momentos, vai falar sobre polarização. O que é polarização, meu irmão? A polarização é saudável e é de Deus. Na cruz de Cristo, um bandido condenado e um bandido absolvido no reino dos céus. Sim, sim, não, não. É ou não é? Em toda a palavra de Deus, ou é céu ou é inferno. Você não vai encontrar mais ou menos. Você não vai encontrar, tá meio grávida. A minha cunhada está grávida. Estou falando aqui em rede nacional, né? Minha cunhada Renata está grávida, descobrimos hoje. Parabéns para minha cunhada aí, Renata, né? Acabou de ter filho, vai ter outra, em nome de Jesus. E olha aí, contou para mim, eu conto mesmo. Ela deve estar muito feliz comigo hoje, porque eu não sei nem se a mãe dela está sabendo, mas já foi. Amém? Então, não tem meia grávida, eu estou meio grávida. Não tem, é sim, sim, não, não. E o que Jesus está dizendo para aquele pastor? Cara, eu te conheço. Você nem é frio e nem é quente. Você nem está para lá nem para cá. E Jesus está dizendo que há uma reprovação acerca da sua atitude. Olha o que ele está dizendo, meu irmão. O quente é quente. E o frio precisa se tornar quente. Mas o morno, o que Jesus diz para ele? Assim porque você é morno, não é nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Jesus fala que tem nojo, que sente repulsa daquele que não toma uma atitude, daquele que não se firma, daquele que não põe o pé nas coisas de Deus. O Senhor está reprovando pessoas que estão dentro da igreja, e que estão com um pé no mundo e um pé na igreja. Jesus está dizendo, é melhor que você seja frio, é melhor que você reconheça. Meu irmão, eu estou dizendo para você com conhecimento de causa. Eu vivi durante 21 anos dentro da igreja, morno. Eu vinha na igreja, ouvia a mensagem, participava das coisas, era envolvido em tudo que tinha, mas não conhecia Jesus. Quem está comigo, diga amém. Era melhor eu estar no mundão, era melhor estar fora da igreja, entenda bem o que eu estou dizendo. Era melhor eu estar afastado e ser pregado o evangelho para mim, anunciado o evangelho da verdade e eu me converter, do que eu estar nessa situação. Deus não suporta pessoas que têm duas caras dentro do evangelho. Deus não suporta pessoas que estão com a vida torta. Nós precisamos os corrigir, nós precisamos assumir uma posição. Quando eu digo nós, aqueles que necessitam. Então é muito importante entender isso. E olha o que o pastor dizia. Versículo 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Cidade rica, igreja rica, igreja próspera, tinha culto, tinha dinheiro, tinha tudo. Mas era morno, não tinha aprovação de Deus. Você está entendendo sim ou não? E ele se achava ainda na condição de ser abençoado. Tem muita gente, porque está dando certo, acha que Deus está no meio. Quem está comigo aqui, diga amém. Tem muita gente que está avançando financeiramente e está achando que Deus está na jogada. Ah não, Deus está me abençoando, eu estou avançando. Tem muita gente traindo a esposa, traindo o marido, e está prosperando, está conseguindo contornar a situação, e está achando que está sendo abençoado por Deus. Não, está dando tudo certo. Quem está entendendo, diga amém. Sabe o que eu aprendo com isso? É possível prosperar em áreas financeira, em tantas outras áreas, mesmo sem a aprovação de Deus. Olha o que Jesus vai falar para ele. Jesus vai falar para ele o seguinte, olha aí, presta atenção comigo. Não reconhece, porém, que é miserável. Ele tinha muito dinheiro, mas ele era miserável. Não tinha nada da graça de Deus. Novamente ele traz um contraste entre a visão do homem e a visão de Deus. E ele continua, que é miserável,
digno de compaixão. Meu irmão, tem um sentimento pior do que esse. É você ser digno de pena, de dó. Quem está comigo, diga amém. E ele continua. Pobre. Na cidade que tinha o maior banco do mundo naquela época, era pobre. A cidade que tinha o melhor colírio do mundo naquela época, cego. E a cidade que vestia, que produzia maior quantidade de tecido e de roupa escura, nu. Quem está comigo, diga amém. Pobre, cego e nu. Dou-se esse conselho. E o que ele dá de conselho, meu irmão? Olha como Jesus ele vai na ferida da cidade. Dou esse conselho. Compre de mim ouro refinado. Não é o dinheiro que está no banco, mas é o ouro que vem da parte de Deus. Quem está comigo, diga amém. Não corra atrás de riqueza material, meu irmão. Ser abençoado é diferente de você correr atrás. Tem gente que levanta cedo, trabalha, se esforça e ganha o seu dinheiro corretamente e prospera. Isso não tem a ver com bênção de Deus. Bênção de Deus tem a ver com aquilo que Deus entrega. Quem está comigo, diga amém. Não é na força do seu braço, mas naquilo que Deus faz. Compre de mim ouro refinado na cidade que tinha o maior banco do mundo, e você se tornará rico. Compre de mim roupas brancas na cidade que tinha a maior produção de tecido escuro. Compre a roupa branca de mim e vista para se cobrir da sua vergonha e nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Jesus está dizendo na maior cidade produtora de colírio que eles não enxergavam. Está comigo sim ou não? Jesus está quebrando eles no meio. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Jesus está dizendo, eu amo eles. Eu tenho prazer neles. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Jesus está dando uma oportunidade de arrependimento. E aqui, talvez um dos versículos mais conhecidos, que não tem a ver com evangelismo, que não tem a ver com pregar o evangelho, que não tem a ver com absolutamente nada disso que nós conhecemos hoje. Jesus não está aqui falando sobre evangelismo. Olha o que ele diz aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus não está usando essa frase para falar com quem está no mundão, e Jesus está batendo na porta deles. Essa frase não tem a ver com evangelismo. Essa frase não tem a ver com as pessoas se converterem a Cristo. Essa frase tem a ver com repreensão. A igreja estava tendo culto, só que Jesus estava do lado de fora. Quem está comigo, diga amém. Jesus estava do lado de fora. Estava tendo festa lá, celebração, mas Jesus estava do lado de fora. E Jesus está dizendo, estou batendo na porta. Abre aí para eu entrar. Abre a porta para eu entrar. Você está entendendo sim ou não? E Jesus está dizendo o seguinte, eu quero entrar com vocês. Eu quero sentar com vocês. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe o que Jesus está dizendo? Para vocês, igrejas de Laodiceia, não nós aqui, mas a igreja de Laodiceia. Vocês que são mornos, que estão com o pé na igreja e um pé no mundo. O famoso crente Raimundo, não é isso? Depois eu vou falar sobre as espécies de crente, né? Tem uma série de espécies de crente. Mas esse crente aqui está com o pé na igreja e o pé no mundo. Jesus está falando para eles assim, eu estou dando a oportunidade de você se arrepender. E se você me ouvir e abrir a porta do seu coração, você que está aqui, Jesus está falando o seguinte, eu vou sentar com vocês e vou cear com vocês. Jesus não está falando o seguinte, olha, abre a porta, faz quebra de maldição, se arrepende de um monte de coisa, né, e tal. Jesus está falando o seguinte, abre a porta e a gente vai jantar junto. Sabe o que eu aprendo com isso, com meu irmão? Sabe o que Jesus está falando conosco? Que quando nós abrimos a porta para Jesus, Ele imediatamente, Ele tem graça, favor e misericórdia para nós. Ele senta conosco à mesa. Ele senta conosco para fazer a gente ceiar com Ele. E Ele diz, ao vencedor darei o direito de sentar comigo em meu trono, assim como também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está prometendo a todos nós sentar conosco num dia especial e nós vivermos com Ele. Jesus então encerra essa série de mensagens, as cartas, né? Dizendo para o povo lá, em nome de Jesus, Ele está dizendo lá para o pessoal, olha, se preparem, porque eu vou vir e a igreja vai vencer. Se coloque de pé em nome de Jesus.
Feche os seus olhos. Semana que vem a gente entra aqui, essa parte foi uma parte mais histórica, ela requer um pouquinho de mais de paciência, mas semana que vem a gente vai entrar num momento muito bacana, que a gente vai começar a ver aquelas questões todas espirituais e tal, e a gente vai vir animado aqui, em nome de Jesus. Mas eu quero que você feche os seus olhos, e que você se identifique nessa noite. Jesus fala com 7 igrejas. Cada igreja com uma característica. Talvez nós temos aqui 7 características diferentes. É o tempo de você fechar os seus olhos e começar a orar a Deus. Olhe para a sua vida, faça uma avaliação da sua vida, você que está em casa. Em nome de Jesus. Você que está em casa aí, em nome de Jesus, eu quero convidar você agora para fazer uma avaliação da sua vida. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Nós oramos agora por aqueles que estão em casa, por aqueles que estão aqui, Senhor. Talvez essa noite, Senhor, nós reconheçamos as nossas debilidades. Entendemos que estamos diante do Deus Todo-Poderoso, que tem todo o controle em suas mãos. Pai, que conhece todas as coisas, que tem todo o poder. E diante de Ti nós nos ajoelhamos, Senhor. Nessa noite nos prostramos, Deus, para reconhecer as nossas falhas, pedir perdão pelos nossos pecados, e pedir, Senhor, nos fortaleça, assim como o Senhor disse para a igreja de Éfeso. Pai, eu quero olhar onde eu caí, Senhor, faz-me ver onde caí, Senhor, assim como o Senhor fala para a igreja, Senhor, de Filadélfia. Conheço as suas obras, e que tem perseverado em meio à adversidade. Nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua igreja quer ouvir a Tua voz essa noite. Pai, nós nos arrependemos, há pessoas que se arrependem aqui, Senhor, entregam suas vidas a Jesus. Se você está aqui nessa noite e deseja reconciliar-se com Jesus, talvez você estava na condição de Sardes, talvez você estava na condição de Laodiceia, talvez você está como Filadélfia hoje, alegre e feliz por Deus, está reconhecendo. Eu quero que você levante uma das suas mãos onde você está. É tempo de reconciliação, é tempo de mudança. Talvez você está em casa agora, ouvindo essa mensagem, e no rodapé do seu vídeo aí, você está vendo um QR Code que você pode tirar foto, e vai abrir uma página, você vai preencher os seus dados, nós vamos orar com você. Vamos orar, igreja. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Espírito Santo de Deus. Visita cada vida agora, Senhor. Visita cada coração, Espírito Santo de Deus da verdade. Pai, faça-nos entender e compreender que o Senhor vai vir, Pai, e a igreja vai vencer, e nós estamos sendo preparados para esse momento, Senhor. Uma preparação, não, Senhor, para sermos crentes, Pai, jogados pelo vento, não, Senhor, para sermos crentes, Senhor, com algum problema, Senhor, com dificuldades com aquilo que o Senhor vai fazer, mas nós queremos viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem de melhor em nome de Jesus. Portanto, transforma a nossa vida, transforma nossa história, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cante: Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus todo.